Seja você muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre... E hoje a nossa aula é muito especial, porque nós vamos falar algumas coisas sobre o acampamento de Sião. A gente vai entrar num assunto que é um dos meus favoritos lá de Doutrina e Convênios. A gente vai conhecer um pouquinho do porquê aconteceu o acampamento de Sião e o que levou a acontecer esse acampamento, quais foram as consequências desse acampamento de Sião para os pioneiros da igreja. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, só se inscrever aí embaixo do vídeo e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Vamos falar sobre, beleza? Outra coisa bem importante, eu sempre indico algum vídeo para que vocês, ou algum canal para que vocês possam assistir ou possam conhecer. Esses canais normalmente são canais aí da Liga da Sud, né? Liga da Justiça Sud. E hoje eu gostaria de indicar o canal do Josimar de Almeida. É o canal Cosplay de Retornado. É um canal muito legal, porque na verdade o Josimar ele fala do Evangelho, só que ele fala de uma maneira muito mais, como posso dizer, empolgante e engraçada também. Então ele utiliza uma forma um pouquinho diferente para poder falar sobre o Evangelho e falar sobre as coisas que nós precisamos conhecer. Então, os jovens adoram o canal dele, né? Ele tem uns vídeos assim específicos para os jovens também. Então não se esqueçam de dar uma olhada, dar uma espiadinha aí no canal do Josimar de Almeida, Cosplay de Retornado. Eu vou deixar aí também o link embaixo para que vocês possam dar uma olhadinha lá depois, dar uma curtida e também que possam seguir o canal do Josimar, beleza? Vamos ajudar outras pessoas a conhecer o canal dele também. Como sempre, as nossas aulas elas começam pela parte histórica, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho do que estava acontecendo. E hoje, na nossa aula especificamente, é uma aula muito histórica. E como uma aula histórica, não tem alguns detalhes bem importantes para que a gente possa se atentar, para que possamos conhecer um pouquinho melhor do que estava acontecendo ali. Então, só para a gente ter uma ideia, lá no outono de 1833, os santos no condado de Jackson, no Missouri, eles são forçados a deixar suas casas. Então, as perseguições elas aumentaram tanto para os membros da igreja, que eles foram forçados a saírem de suas casas. Isso a gente já falou alguma coisa já relacionada a isso na aula passada, né? Eles tiveram lá pouquíssimo tempo para se preparar e para sumir do Missouri, né? Para desaparecer, largar tudo que eles tinham ali. O que acontece então? De março a maio de 1834, então os líderes recrutam então homens e arrecadam dinheiro em preparação para uma marcha até o Missouri. Então o que acontece? Joseph Smith e outras pessoas resolveram então fazer uma marcha para poder ajudar os santos lá do Missouri. E essa marcha ela começou a acontecer de março a maio de 1834. Lá em maio de 1834, os membros do acampamento de Sião começam então a marcha de Ohio para o Missouri. Galera, é uma distância, se vocês puderem olhar no mapa depois, mas é uma distância enorme, tá? Então, assim, eles enfrentaram o inverno, enfrentaram o calor, enfrentaram todas as inconstâncias, né, relacionadas ao tempo, ao clima, tudo o que aconteceu no caminho para que eles pudessem chegar no Missouri. 15 de junho de 1834, o que acontece nesse dia? O profeta Joseph fica sabendo que o governador Daniel Dunklin não concederia uma milícia para ajudar os santos a retornarem para suas casas no condado de Jackson, lá no Missouri. Ou seja, foi negada essa milícia para ajudar os santos a retornarem em suas casas. Final de junho de 1834, lembrando que essa história começou lá em fevereiro, tá? Então, já estamos aí, ó, final de junho. Os membros do acampamento de Sião e outros membros da igreja são acometidos de cólera. Então, a cólera, para a gente ter uma ideia, era uma doença que matava naquela época. Então, era uma doença muito séria naquela época. Início de julho, os membros do acampamento de Sião, então, são dispensados.
Então, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu nesse acampamento de Sião, o que levou a essa dissolução do acampamento de Sião e tudo mais, né? O que aconteceu com esse povo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar um abraço aí para uma seguidora do canal, que é a Yara. Lá, assim, a Yara, ela sempre está compartilhando nos grupos, né, os vídeos dos YouTubers da igreja, das pessoas que gravam alguma coisa para a igreja. Então, Yara, obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo apoio que você tem dado para a gente, né, e todos aqueles que têm apoiado também, né, têm compartilhado nos grupos e tudo mais, os vídeos dos YouTubers. Então, obrigado aí por todo o apoio mesmo, só por causa de vocês que a gente consegue compartilhar essas coisas com mais pessoas. Isso que é o mais importante. Então, voltando aqui, ao final da reunião de Sumo Conselho, na qual os líderes da igreja debateram a situação dos santos do Missouri, Joseph disse então que viajaria para Sião e ajudaria Sião a ser redimida. Então, cerca de 30 ou 40 homens presentes também se propuseram a participar daquela viagem. Então, nos poucos meses que se seguiram, os 8 líderes da igreja chamados trabalharam, então, diligentemente para preparar a expedição. E, finalmente, eles conseguiram 200 voluntários que se juntaram, então, ao acampamento de Sião para marchar rumo ao Missouri. Então, conseguiram aí 200 pessoas para que pudessem fazer isso. Vamos ver alguns versículos aqui relacionados a essa situação que os membros estavam passando ali. Isso está lá em Doutrina e Convênios 103. Versículo 5, e fala assim: mas em verdade eu vos digo que decretei um decreto que meu povo executará se atender, de agora em diante, aos conselhos que eu, o Senhor seu Deus, lhes darei. Galera, o que a gente precisa entender aqui é que muitas vezes o Senhor utiliza de algumas palavras que acabam sendo repetidas, né? Quando ele fala decretei um decreto, quer dizer que ele decretou um mandamento, tá? Para que o povo pudesse executar, que o povo pudesse cumprir e que pudesse seguir os conselhos dele. Eis que, porque eu decretei, eles começarão a prevalecer contra meus inimigos a partir desse exato momento. E tendo cuidado de cumprir todas as palavras que eu, Senhor seu Deus, lhes disser, jamais deixarão de prevalecer. Olha que interessante a promessa que ele dá para a gente aqui e para os membros, né, que participavam ali do acampamento de Sião, ou os membros que estavam sofrendo tudo aquilo lá no Missouri, né? E tendo cuidado de cumprir todas as palavras, jamais deixarão de prevalecer. Nós temos uma promessa aqui do Senhor para que possamos vencer o mundo, que possamos vencer os obstáculos, vencer os desafios. Mas para isso, como ele fala, as pessoas precisam tomar o cuidado de cumprir as palavras dele. E como ele fala aqui, todas as palavras dele, né? Até que os reinos do mundo sejam subjugados sob meus pés, e a terra seja dada aos santos, a fim de que a possuam para todo sempre. Versículo 12. Pois após muita tribulação, como vos disse no mandamento anterior, vem a bênção. Toda a vitória e toda a glória ser-vos-ão manifestados por meio de vossa diligência, fidelidade e orações de fé. Então ele deu uma condição para que as coisas pudessem acontecer. Ele deu uma esperança, né? Que após muita tribulação, viriam as bênçãos desse povo. E ele disse que toda vitória ela seria manifestada por meio da diligência, fidelidade e orações de fé. Ou seja, os membros eles seriam realmente abençoados. Isso é uma promessa para a gente. Nós podemos realmente ser abençoados pelo Senhor à medida que nós cumprimos as coisas que Ele pede. Como Ele fala aqui, com fidelidade e orações de fé. Quando nós mantemos essa fé acesa no Senhor, temos esperança para que as coisas aconteçam, o Senhor Ele promete que vai fazer a parte dele. Mas para Ele fazer a parte dele, precisamos cumprir a nossa parte. É um contrato que a gente faz com o Senhor. E nesse contrato, nós precisamos estar dispostos a mudar algumas coisas na nossa vida para que possamos conseguir essas coisas.
E essa era a promessa que ele estava dando para os santos naquela época, que estavam passando por todas aquelas tribulações. Lá no capítulo 5, fala o seguinte: "E Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo." Então, uma das coisas que o Senhor ele fez, né, com o Sião naquela época, foi desfazer a ideia de Sião entre os membros. Porque, na verdade, os membros não estavam preparados para serem uma Sião, serem puros de coração. Que é o que ele falou aqui, que Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. Se nós não estamos dispostos a obedecer uma lei celestial, então nós não estamos preparados para receber um reino celestial. Ou vivemos uma lei celestial em que podemos dizer, poxa, estamos vivendo aqui numa Sião, um estado de Sião. Então, essa preparação, né, para vivermos uma lei celestial, ela começa desde hoje, desde o momento que nós estamos aqui na Terra. E nós estamos passando por todo esse processo para que possamos estar mais preparados para obedecer essa lei. E Sião era uma preparação para essa lei, naquela época. E meu povo precisa ser corrigido até aprender obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. Então, o Senhor lhe mostrou lá no 103, que ele é muito justo, né, e que ele está disposto realmente a abençoar seu povo, a dar bênçãos ao seu povo, à medida que eles cumprem a palavra dele. Por outro lado, como ele fala aqui no versículo 6, o povo dele também precisa ser corrigido para aprender obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. Então, uma das coisas que o Senhor lhe faz, né, na verdade, quando ele nos corrige, é para que nós possamos estar mais preparados para voltar à presença dele. Portanto, em consequência das transgressões de meu povo, é conveniente para mim que meus eldres esperem um pouco a redenção de Sião. Então, eu imagino que foi assim um balde de água fria nessa situação, né? Sobre a empolgação que os membros estavam, que os irmãos estavam tendo naquela época, para que obtivessem Sião. Mas, como ele falou aqui, em consequência das transgressões de meu povo. Então, eles não estavam preparados ainda para receber Sião, para se tornarem uma Sião. Lá no versículo 10, para que estejam preparados e para que meu povo seja ensinado mais perfeitamente, tenha experiência e conheça mais perfeitamente os seus deveres e as coisas que exijo de suas mãos. Então aqui a gente entende por que o Senhor ele deixou em stand-by essa situação da Sião, né? Deixou eles na espera, por quê? Para que eles estejam mais preparados, né? Para que eles sejam ensinados mais perfeitamente, que eles tenham experiência, para que eles conheçam mais perfeitamente os seus deveres e as coisas que o Senhor exige das mãos deles. Isso acontece com a mesma coisa conosco, com a nossa vida. Nós vamos receber bênçãos do Senhor, né? Só que bênçãos vão deixar de ser dadas, às vezes, porque nós não estamos sendo tão rápidos em servir ao Senhor, ou não estamos sendo tão proativos com o Senhor. Então o Senhor ele vai estacionar algumas bênçãos para a gente. Para quê? Porque muitas vezes a gente precisa ser ensinado para aquele momento. Porque muitas vezes a gente precisa entender melhor os nossos deveres e as coisas que o Senhor tem nos dado como mordomia. A gente já discutiu um pouquinho numa aula atrás sobre a questão de mordomia, mas nós recebemos coisas aqui do Senhor, inclusive nosso corpo, aqui na terra, para que nós possamos cuidar da melhor forma possível e para que possamos trazer essas coisas de volta ao reino celestial. E isso não poderá acontecer até que meus elders sejam investidos de poder do alto. Investidos de poder do alto. Isso só pode acontecer por meio do Espírito Santo. Isso só pode acontecer por meio
papel santificador que o Espírito Santo pode exercer na vida de uma pessoa. E quando fala ser investidos de poder do alto, quando nós, esses homens, eles terão realmente o poder do sacerdócio, eles terão o poder da companhia do Espírito Santo, eles terão o poder de revelação pessoal. Então, todas essas coisas juntas vão fazer parte nesse processo para nos ajudar, né, a encontrar um processo de, como posso dizer, não de salvação, mas seria o processo de santificação pessoal. Que é isso que ele está falando aqui. Pois eis que preparei uma grande investidura e bênçãos para derramar sobre eles, se forem fiéis e perseverarem em humildade diante de mim. Mas sendo que alguns deles, que deram ouvidos às minhas palavras, preparei uma bênção e uma investidura para eles, caso continuem fiéis. Ouvi as suas orações e aceitei as suas ofertas. A mim convém que sejam trazidos até aqui para uma prova de sua fé. Então, por meio de justos, por meio de alguns justos, da oração desses justos, muitas vezes as pessoas que cometem iniquidade são privadas das coisas ruins que podem acontecer. São protegidas, às vezes, pela oração de pessoas justas. Pessoas que fazem a sua parte, guardam o seu convênio que fez com Deus, e por causa disso, o Senhor acaba guardando essas pessoas um pouco mais. E, consequentemente, acaba guardando aqueles que estão ao seu lado, mesmo que não sejam tão guardadores assim do Evangelho, né? Olha lá no versículo 8 a 10 de 103. Fala assim: mas se não guardarem meus mandamentos e não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras minhas, os reinos do mundo prevalecerão contra eles. Então, novamente, o Senhor dá essa advertência para nós, né? Se nós não guardarmos seus mandamentos e não tivermos o cuidado de cumprir com as palavras dele, o mundo prevalecerá contra nós. Ou seja, nós não teremos a proteção necessária que o Senhor ele promete para aqueles que ele cumprem os mandamentos, que cumprem a sua vontade. Olha por que ele fala isso no versículo 9. Pois foram designados para serem uma luz para o mundo e salvadores de homens. Nós somos designados para sermos uma luz para o mundo e salvadores de homens. O que será que estamos fazendo para sermos uma luz para o mundo? O que será que nós estamos fazendo para que possamos ser melhores salvadores de homens? No versículo 10, ele dá uma consequência para isso. Se nós não formos salvadores de homens, serão como sal que perdeu o sabor. E daí em diante para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É uma coisa séria aqui, né? Se nós não somos salvadores de homens, se nós não estamos tentando mostrar realmente a nossa luz, essa luz que o Evangelho traz, né, que pode prevalecer perante todas as pessoas, se nós não estamos fazendo isso, nós seremos como o sal que perdeu o sabor. Então seremos como outras pessoas. Essa que é a grande diferença, né? Na verdade, o Senhor ele promete para a gente que nós podemos ser o sal da terra. Né? Ele promete que nós podemos ser aqueles que vão fazer a diferença perante outras pessoas. E é isso que é ser o sal da terra. Né? Nós podemos ser uma luz para o mundo, nós podemos fazer a diferença para as pessoas. Mas para isso nós precisamos cumprir a nossa parte. Então, nessa situação toda, né, que os membros estavam passando, o Senhor então orienta os líderes da igreja a reunir recursos e voluntários para ajudar os santos lá no Missouri. Então, em obediência à ordem do Senhor, o profeta Joseph e cerca de 200 voluntários formam então o campamento de Israel, que mais tarde acabou sendo conhecido como o campamento de Sião. Esse acampamento, qual era o grande propósito dele?
a ajudar os santos que tinham sido expulsos de sua casa no condado de Jackson, lá no Missouri. Então, em 22 de junho de 1834, enquanto eles estavam acampados a 7 quilômetros ao norte do rio Fishing, no Missouri, e cerca de 40 quilômetros de Independence, Joseph, então, recebeu a revelação que se encontra lá em Doutrina e Convênio 105, na qual o Senhor explica que os santos devem esperar um pouco a redenção de Sião, que é aquilo que a gente acabou de falar agora. Ou seja, eles estavam a 40 quilômetros de Independence. Imagina. O Senhor também os instruiu sobre o que deveria acontecer para que Sião fosse redimida ou resgatada pelos santos no futuro. Então ele mostrou para os membros, né, como que aquilo poderia ser revertido. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O que eles deveriam fazer então para que eles voltassem a ser Sião, né? Então o grupo viajou mais de 1.500 quilômetros por terrenos acidentados. A maioria fez a jornada a pé, caminhando de 30 a 60 quilômetros por dia. Eles tiveram que suportar calor escaldante, umidade, chuva, lama, equipamento quebrado, falta de comida e água, doenças, bolha, sangramento nos pés. Ocasionalmente, alguns motivados pela sede bebiam água do pântano ou a água parada nas pegadas dos cavalos depois de uma tempestade. Alguns membros do acampamento reclamavam da condição da marcha. Gostaria de deixar uma pergunta para vocês e eu queria que vocês pensassem sobre essa pergunta, né? Se vocês tivessem que participar do acampamento de Sião, como que a sua fé teria sido testada por essas experiências? Então, aquilo que você já conhece, né, sobre o acampamento de Sião e as dificuldades, os desafios que os membros passaram nesse acampamento. Pensa nessa pergunta. Como é que a sua fé teria sido testada por essas experiências? E que bênçãos nós recebemos hoje em dia por causa dessas pessoas que passaram por essas experiências. Pensa nisso. Depois de chegar ao Missouri, os integrantes do acampamento de Sião ficaram sabendo que o governador Daniel Dunklin não enviaria então a milícia do estado para ajudar os santos a voltarem para suas terras. Então imagine, eles chegaram lá no Missouri e descobriram que eles não teriam o apoio do governador, né, que enviaria lá a milícia para poder ajudá-los a voltar para suas terras. E apesar dessa notícia, o acampamento de Sião seguiu viagem rumo ao condado de Clay. Em 22 de junho de 1834, enquanto estavam acampados entre o lado leste e oeste do rio Fishing, ao norte do condado do Missouri, o Senhor deu a revelação registrada, então, lá em Doutrina e Convênio 105. Então, vamos ver algumas coisas de Doutrina e Convênio 105. Versículo 3 até o versículo 6, fala assim: Mas eis que não aprenderam a ser obedientes às coisas que exigi de suas mãos, mas estão cheios de toda sorte de maldades e não repartem o seu sustento com os pobres e aflitos dentre eles, como convém os santos. Olha que sério que ele fala aqui. Não aprenderam a ser obedientes às coisas que exigi de suas mãos. Eles não repartem o seu sustento com os pobres, como convém os santos. E não estão unidos segundo a união exigida pela lei do reino celestial. Esse Sião não pode ser edificada, a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo. E meu povo precisará ser corrigido até aprender obediência, até que seja pelas coisas que sofre. São dois versículos que a gente já tinha lido, mas eu coloquei aqui de novo só para poder complementar esses que nós tivemos agora há pouco aqui. Se você tivesse sido membro do acampamento de Sião, o que você pensaria ou sentiria depois de marchar por mais de 1.500 quilômetros e aí, depois de tudo isso, saber que o Senhor não queria que vocês lutassem para resgatar a terra de Sião? O que você pensaria?
Como você se sentiria numa situação dessa? Você seria aquele tipo de membro que iria criticar? Que iria abandonar o acampamento de Sião? Que iria abandonar o evangelho? Porque vocês pensariam, poxa, se o profeta disse que a gente estava indo salvar Sião, e agora ele vem com essa história de que, beleza, o Senhor não quer que você lute mais para resgatar Sião? O que você sentiria? Como você reagiria numa situação dessa? Como é que você reage quando algum líder te pede alguma coisa, você discorda? Como é que você reage quando algum líder pede alguma coisa para você que é diferente da sua opinião? Então, são perguntas que a gente pode fazer e colocar em nossa vida como prática, né, para pensar um pouquinho. Talvez pensar hoje em dia, poxa, se eu tivesse no acampamento de Sião, eu teria agido de uma forma diferente, porque eu já conheço a história deles, eu sei quem eles eram. Aí a gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas, elas tinham as suas limitações, assim como nós temos. Essas pessoas tinham o seu lado humano, assim como nós temos. O seu pensamento do homem natural, assim como nós temos. Então, como eu teria me reagido naquela época? Só para vocês saberem, alguns membros do acampamento de Sião apostataram, porque eles acharam que a marcha fracassara, quando os santos de Missouri não foram devolvidos a seus lares e às suas propriedades. Contudo, ou todavia, entretanto, nós tivemos vários membros que prosseguiram com fé e permaneceram fiéis. E isso foi uma das coisas mais fenomenais sobre o acampamento de Sião, porque mostrou que no momento que o Senhor pediu uma coisa que parecia muito impossível para eles, eles foram lá com determinação, com proatividade e fizeram por onde. Tudo bem que talvez eles não conseguiram resgatar Sião da maneira como eles esperavam naquele momento, mas o Senhor deu leis para eles, eles cumpriram as leis, consequentemente eles tiveram as bênçãos dele, seja nessa vida ou seja na vida futura. Mas as bênçãos desses pioneiros chegaram, ou com certeza vão chegar. Lá no versículo 11 de 105 fala o seguinte, que essa redenção de Sião, né, não poderá acontecer até que meus eldres sejam investidos do poder do alto, pois eis que eu preparei uma grande investidura e bênção para derramar sobre eles, se forem fiéis e perseverarem em humildade diante de mim. Portanto, é conveniente para mim que meus eldres esperem algum tempo para a redenção de Sião, pois eis que não exijo de suas mãos que lutem as batalhas de Sião, porque, como disse no mandamento anterior, assim também farei. Lutarei vossas batalhas. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai lutar ao nosso lado. Ele vai lutar por nossas batalhas. O presidente Woodrow, ele falou o seguinte: estive no acampamento de Sião como profeta de Deus. Testemunhei a interação do Senhor com ele. Ele esteve no acampamento de Sião com Joseph Smith, no caso, né? Vi o poder de Deus com ele. Eu vi que ele era um profeta. Quando os membros do acampamento de Sião foram chamados, muitos de nós jamais tínhamos visto uns aos outros. Éramos estranhos e nunca haviam visto o profeta antes. Muitas pessoas não tinham visto o profeta antes. Realizamos grandes coisas. Embora apóstatas e descrentes muitas vezes perguntassem: o que vocês fizeram? Respondemos para essas pessoas: ganhamos experiência que não poderíamos ter adquirido de nenhuma outra forma. Tivemos o privilégio de contemplar a face do profeta, viajar mais de 1.500 quilômetros em sua companhia, ver o Espírito de Deus agir por meio dele e as revelações que ele recebeu de Jesus Cristo, bem como o cumprimento delas.
A experiência que ganhamos ao viajar com o acampamento de Sião foi mais preciosa do que o ouro. E não é de se espantar que a maioria dessas pessoas que participaram do acampamento de Sião se tornaram líderes da igreja no futuro. Alguns deles, como o próprio Woodruff, se tornou profeta da igreja. O acampamento de Sião foi uma preparação para que eles fossem líderes da igreja no futuro. Deus abençoa abundantemente aqueles que continuam a dar ouvido às suas palavras quando a sua fé é testada. Como é que esse princípio ele pode ser relacionado a nós e às provações de fé que nós vivenciamos hoje em dia? Quando a gente pensa que Deus abençoa abundantemente aqueles que continuam a dar ouvido às suas palavras, mesmo quando a sua fé é testada. Pensa nisso. Como que esse princípio se relaciona com você e com as provações que você tem passado? Em que ocasiões você, ou algum conhecido que você tenha, continuou a dar ouvidos às palavras do Senhor, mesmo quando passou por uma prova de fé? São essas experiências que vão nos ajudar em nossas vidas. E realmente vão nos ajudar grandiosamente. Eu sei realmente que o Senhor, Ele nos ama muito. Ele quer que nós possamos voltar à sua presença. Muitas vezes Ele prepara coisas, nos dá provações, que nós possamos aprender mais dele. Para que possamos ser melhores mordomos das coisas que nós temos aqui. Para que nós possamos um dia voltar à presença dele. E voltar realmente com a cabeça erguida, sabendo que nós fizemos as partes relacionadas ao nosso convênio que estabelecemos com ele. Lá em Doutrina e Convênio 104, fala um pouquinho sobre essa questão da mordomia. Fala o seguinte: isto é minha sabedoria, portanto dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem a sua mordomia, para que todo homem me preste contas da mordomia que lhe for designada. Porque é conveniente que eu, o Senhor, faça cada homem responsável como um mordomo de bênçãos terrenas, que fiz e preparei para as minhas criaturas. Eu, Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. Todo homem deve prestar conta de mordomias que recebem aqui nessa terra. Então, todos os homens prestarão conta das mordomias que o Senhor deu para eles aqui na terra. Lá no versículo 15 a 18, fala o seguinte: é meu propósito suprir os meus santos, pois todas as coisas são minhas. Mas é necessário que seja feita a meu modo. E este é meu modo que o Senhor decretei, para suprir meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos estão diminuídos. Pois a terra está repleta e há bastante de sobra. Sim, eu preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Portanto, e aqui tem uma chave relacionada sobre isso: se algum homem tomar de abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, de acordo com a lei de meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. E multiplicarei suas bênçãos se for humilde perante mim. E se ele for fiel, multiplicarei suas bênçãos e a de sua semente depois dele. E ele continua falando: eu vou multiplicar suas bênçãos. Nesses versículos ele repete essa questão de multiplicação algumas vezes, né? Aqui de Doutrina e Convênio 104. E é interessante que ele fala aqui, que se algum homem tomar de abundância e não repartir com outras pessoas, com os necessitados, de acordo com a lei do Evangelho,
existirão algumas consequências para isso, né? Em 1834, a firma unida enfrentou diversos problemas sérios. Então, devido à violência que expulsou os membros da igreja do condado de Jackson, no verão e no outono de 1833, a gráfica de William Phelps e a loja de Sidney Gilbert não estavam mais funcionando. Ainda assim, a firma era responsável pelas dívidas assumidas para abastecer ambos os estabelecimentos. A loja de New Kit Whitney, em Ohio, também tinha dívidas substanciais no mesmo período. Além disso, 2 membros da firma unida no Missouri estavam sendo acusados de não prestar auxílio aos pobres e necessitados, o que constituía quebra de seus convênios. Então, quem fazia parte da firma unida tinha convênios a serem cumpridos, né? E um deles era a questão de repartir com os pobres. No dia 10 de abril de 1834, os membros da firma unida em Kirtland decidiram, então, dissolvê-la. Em 23 de abril, o profeta, então, recebeu a revelação registrada em Doutrina Convênio 104, no qual o Senhor aconselha os membros da firma unida. Apesar desses e membros da firma unida estarem sendo aconselhados aqui, são conselhos que servem para a gente, né? Como a gente viu agora sobre essa questão de visão ou de saber dividir com outras pessoas o que temos, né? Que as bênçãos que o Senhor tem podem ser multiplicadas para nossas vidas. Então, o Senhor instruiu a firma unida de Kirtland a se separar da firma unida de Missouri. O Senhor também disse aos membros da firma unida de Kirtland que deveriam ajudar a imprimir as palavras do Senhor e edificar a sua igreja. Ele também os instruiu a estabelecer uma tesouraria, ou uma conta para guardar o dinheiro ganho com suas mordomias. Então, para quem não sabe o que é a firma unida, era uma instituição que foi organizada naquela época para tomar conta das questões financeiras relacionadas ao início ali da igreja. Tá? Lá em Doutrina e Convênio 105, versículo 37, fala o seguinte: e caso sigam o conselho que recebem, terão poder, depois de muitos dias, para realizar todas as coisas concernentes a Sião. Novamente, o Senhor dá essa promessa para a gente. Nós podemos ter poder proveniente dele. Então, o Senhor, ele está realmente disposto a derramar várias bênçãos sobre nossas cabeças. O Elder Orson Whitney, ele ensinou: nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos é em vão. Ela ministra a nossa educação ao desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo que sofremos e tudo que suportamos, principalmente quando fazemos com paciência, edifica o nosso caráter, purifica nosso coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos, mais dignos de ser chamados filhos de Deus. E é por meio da dor e do sofrimento, do labor e da tribulação, que adquirimos a educação que vivemos adquirir aqui, na Terra, e que nos tornará mais semelhantes ao Pai e à nossa Mãe Celestial. O Elder Bedner, ele falou o seguinte: haverá ocasiões em nossa vida em que seremos chamados a marchar em nosso próprio acampamento de Sião. A época em que seremos chamados varia, e os obstáculos particulares que venhamos a encontrar em nossa jornada serão diferentes. Mas nossa atitude contínua e consistente diante desse inevitável chamado constituirá a resposta à pergunta: quem segue ao Senhor? Que possamos pensar sobre isso, essa pergunta, realmente, quem segue ao Senhor? Como o Elder Bedner falou, nós podemos pensar, né, e saber, nós podemos saber quando é o nosso, ou o que é o nosso acampamento de Sião. Quais são os desafios, quais são as dificuldades que nós passamos em nossa vida. Nós sabemos disso, nós entendemos essas coisas. E nós temos algumas chaves para que possamos vencer
esse nosso acampamento de Sião. Que possamos lembrar realmente que o Senhor ele tem essas chaves preparadas para a gente. Ele tem tudo preparado para que nós possamos voltar à presença dele. E nós precisamos só cumprir a parte que nós temos do acordo que fizemos com ele. E o Senhor ele está disposto a derramar todas as suas bênçãos lá, para que possamos realmente ser dignos de fazer parte do reino dele. Eu gostaria de deixar essa aula com vocês e esse grande desafio para a gente e de pensar o que nós podemos fazer para podermos vencer os nossos acampamentos de Sião que temos em nossa vida. Então, galera, se você gostou dessa aula, não esquece aí de curtir, de compartilhar, né, e de se inscrever aqui no canal. Não se esquece também de comparecer lá, né, de dar uma visita no canal do Josimar de Almeida, o cosplay de Retornado. Beleza? Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários, obrigado pelos quase 700 inscritos no canal. E eu fico realmente muito contente com isso. Eu sei que realmente com isso o canal está chegando a outras pessoas, as aulas estão chegando a outras pessoas e mais pessoas estão podendo conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho. Quanto mais ajudarmos os YouTubers SUD, né, a compartilhar esses vídeos, mais chances outras pessoas terão de conhecer mais sobre o Evangelho. Aí nós podemos fazer diferença nisso. Obrigado, obrigado realmente de coração, tá bom? E a gente se encontra, então, na próxima aula do Vem Segue-me. Até mais.